Hoje nós vamos saber um pouco mais a respeito do aneurisma cerebral. O que causa, qual é o tratamento, se tem cura, se tem sequelas. Uma coisa a gente já sabe, é que o aneurisma cerebral ele pode ser irreversível e até mesmo fatal, e por isso exige uma intervenção a tempo e bem rápida. Quem vai nos orientar sobre aneurisma cerebral é o Dr. Luiz Daniel Settel. Dr. Luiz é referência no tratamento das epilepsias e tumores cerebrais. Ele é membro do grupo de tumores da Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. É também preceptor de cirurgia de tumores cerebrais no Departamento de Neurocirurgia da Unifesp e é membro da diretoria da Associação dos Neurocirurgiões do Estado de São Paulo. Dr. Luiz, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, é sempre um prazer conversar com vocês. A gente ouve falar muito de aneurisma, né? Aneurisma cerebral. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é exatamente isso e, já que tem aneurisma cerebral, é porque ele também pode acontecer em outras partes do corpo? Sim, o aneurisma, ele é uma dilatação de um pedaço da artéria. Na verdade, existe a parede da artéria feita, entre outras coisas, ela possui uma musculatura. E em algumas situações, alguns pacientes, você tem uma falha de um pedaço dessa musculatura, o que faz com que a parede dessa artéria, nesse ponto, com o passar dos anos, ela se dilate. Então, mas isso realmente pode acontecer a rigor em qualquer outra artéria do organismo. É claro que existem alguns locais mais comuns, mas a rigor poderia acontecer em qualquer artéria, seja na perna, seja na aorta, que é uma grande artéria, seja em artérias menores, e o que a gente costuma ver, claro que eu sou neurocirurgião, é o aneurisma cerebral. E o que causa esse aneurisma cerebral? A causa específica dessa fraqueza na parede, ninguém sabe direito. Até hoje ninguém conseguiu isolar algum agente etiológico, alguma alteração genética, alguma coisa que explique essa falha. O que se sabe é que existe essa falha. Agora, o que causou essa falha, isso infelizmente até hoje não se tem a resposta para isso. E pode acontecer isso em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade, porém ele é mais comum depois dos 50, 55 anos. Isso aí é a incidência mais frequente nessa faixa etária. Mas a gente já viu até crianças, no ano passado mesmo, eu teria uma criança de 1 ano e meio com aneurisma. É uma coisa rara, uma coisa muito rara, mas acontece. E, Dr. Luiz Settel, ele tem sintoma? Ou a pessoa está sujeita a, de repente, acontecer de descobrir esse aneurisma porque ele resolve ou romper ou entupir de vez? Então, na verdade, o aneurisma em si, enquanto ele está crescendo, ele não tem sintoma nenhum, ele é completamente silencioso. O que dá sintoma é quando ele estoura, que a gente imagina o aneurisma como se fosse uma analogia, como se fosse uma bexiga de ar. Você vai enchendo, no caso não é ar, é sangue, essa parede vai dilatando até que chega uma hora que estoura e provoca um sangramento dentro do cérebro. É nessa hora que a grande maioria das pessoas descobre que tem um aneurisma, pois fora esse momento na hora de sangrar, como eu falei, ele é assintomático e você só conseguiria diagnosticar se por um acaso fizesse um exame e esse exame calhasse de aparecer bem ali o aneurisma. Então, o que a gente chama incidental, ou seja, achado de exame, é muito menos frequente do que infelizmente, do que quando ele estoura, que é quando ele dá sintoma. E aí, quando ele se rompe, esse aneurisma se rompe, estoura, quais são os sintomas? Descrito assim, uma dor de cabeça muito forte. Geralmente os pacientes falam que é a pior dor de cabeça que já tiveram na vida. Mas bem súbita, de um momento o paciente está ótimo e no seguinte, como se fosse um raio na cabeça, também já algumas pessoas descrevem como se caísse um raio na cabeça com uma dor extremamente forte. Alguns casos é tão forte e também como aumenta a pressão dentro da cabeça por causa do sangramento, o paciente chega a desmaiar, perder a consciência. Alguns até entram em coma dependendo da quantidade de sangramento e do local do sangramento.
Outros, depois de um tempo, acordam, mas para se ter uma ideia da gravidade desse tipo de manifestação, que é o sangramento do aneurisma, cerca de 1 em cada 4 pessoas que tem esse sangramento não consegue chegar vivo no hospital. É talvez das doenças neurocirúrgicas, talvez seja a mais grave urgência que nós temos. Uhum. E aí, a gente chega à conclusão, então, de que prestar o socorro imediato, levar imediatamente para o hospital é essencial para a sobrevivência da pessoa. Sim, sem dúvida alguma. É óbvio que se o paciente desmaiou, ele não vai ter essas condições, mas se tiver alguém perto, chamar auxílio, levar o paciente ao hospital, para começar já primeiro fazer o diagnóstico do sangramento e a partir daí tomar as medidas necessárias para o tratamento do aneurisma. E aí ele sempre vai ter uma hemorragia, um sangramento no cérebro? A grande maioria das vezes. Existe um ou outro aneurisma que pode dar outros tipos de sintomas, mas isso é a raridade. Uhum. O sintoma comum, o sintoma mais frequente, disparado, em mais de 95, 97% das vezes, é a dor de cabeça por conta do sangramento. Dor de cabeça ou perda de consciência súbita por conta do sangramento. Uhum. E aí, como é que é o tratamento, hein, doutor Cétio? Bom, o tratamento ele visa fechar o aneurisma para que ele não sangre mais. Existem basicamente 2 maneiras de ser feito esse tratamento. Tem o que a gente chama de endovascular, onde pega uma artéria na perna, passa um catéter por essa artéria e através dentro do vaso mesmo, vai até o cérebro e aí coloca-se ou umas pequenas molas ou cola para tentar fechar o aneurisma. E existe o tratamento convencional, que é o tratamento cirúrgico, que é o mais antigo e o mais comum que se tem, em que você abre a cabeça do paciente, vai lá por fora do vaso, claro, e coloca um clipe fechando parecido, não é igual, obviamente que não é igual, mas é recente para quem estiver ouvindo ter uma ideia, como se fosse um grampo, mas é feito de um material especial que você coloca e fecha esse aneurisma e a partir daí não passa mais sangue dentro desse aneurisma, então não tem mais chance nenhuma dele sangrar. Agora, e as sequelas? Porque eu imagino que uma hemorragia no cérebro tenha consequências graves, né? Sim, a questão é justamente o grau de lesão inicial que é feito pelo sangramento. Na verdade, nós temos 2 grandes problemas no sangramento do aneurisma. Um deles, é claro, é o sangramento em si, a chance do aneurisma ressangrar, por isso que a gente sempre que possível, a gente opta por tratar precocemente. Eu digo em torno das primeiras 72 horas do sangramento. Esse é o ideal sempre que possível. Mas, porém, existe uma outra entidade que é muito grave também, chamada vasoespasmo. O que é isso? O sangue, quando ele entra em contato com o vaso, ele irrita o vaso. Como eu falei, o vaso em si, as paredes das artérias de qualquer parte do organismo, ela tem uma musculatura. E essa irritação faz com que essa musculatura contraia, diminuindo o calibre do vaso, ou seja, diminuindo a quantidade de sangue que vai para o cérebro. Se isso for muito intenso, você pode simplesmente ter regiões do cérebro que param de receber sangue. E aí acontece, por conta disso, uma isquemia também chamada um acidente vascular cerebral isquêmico. Então você pode ter sequelas tanto pelo sangramento como por essa outra entidade que vem por causa do sangramento, que é o vasoespasmo. Geralmente o vasoespasmo não acontece logo no começo, ele vai acontecer geralmente a partir do 4º dia do sangramento. E é sempre um balanço, um equilíbrio que a gente tem que ter, porque todas as medidas que nós tomamos para evitar o sangramento aumentam o risco do vasoespasmo. E todas as medidas que nós usamos para evitar o vasoespasmo aumentam o risco de sangramento. Esse é também um outro motivo que nós, sempre que possível, tentamos tratar precocemente, porque eliminando o risco de sangramento, a gente pode tratar mais agressivamente essa entidade que é o vasoespasmo.
E sempre vai ficar com sequela? Não, nem sempre, mas a presença de sequela de algum grau é bastante comum. Para se ter uma ideia, como eu falei, de cada 4 pessoas que têm um sangramento de aneurisma, uma nem chega no hospital. Agora, dos que sobrevivem ao tratamento do aneurisma, ao sangramento do aneurisma, ao tratamento do aneurisma e eventualmente se tem vasoespasmo ou não, desses que sobrevivem, apenas em torno de 10, e algumas estatísticas 15% voltam às suas atividades anteriores ao sangramento. Então, para ter uma ideia da gravidade do que é o sangramento de um aneurisma. Agora, pelo que o senhor falou, doutor Luiz Daniel Settel, o aneurisma não tem nem como a gente prever se a pessoa vai ter ou não, não é? Sim, apenas em alguns raros casos, assim, quando a gente só faz uma investigação para aneurisma quando se tem uma história familiar muito forte de aneurisma. Por exemplo, a pessoa tem o pai que teve, a tia que teve, o avô que teve, o primo que teve. Nesses casos, estamos falando em torno de 10% ou 15% dos pacientes que têm aneurisma, que se enquadram nessa situação. Aí, nesses casos, tem indicação de fazer investigação dos parentes de primeiro grau dessa pessoa, os que estão vivos, claro. Filhos, irmãos, e a gente faz uma investigação prévia. Fora isso, apenas quando é achado de exame. Infelizmente, você faz o diagnóstico em algumas situações, porque o paciente vai fazer o exame para algum motivo, outro motivo, e acaba aparecendo o aneurisma. É claro que nesses casos, mesmo estando completamente assintomático, nós tratamos mesmo assim. A gente costuma dizer que aneurisma diagnosticado é aneurisma tratado. Certo. Bom, então é um problema grave, né, que exige que se leve imediatamente para um pronto-socorro, né? Sim. E essa dor de cabeça que dá na hora que acontece o aneurisma é uma dor de cabeça que não deixa dúvida de que precisa ir para o hospital, né? A gente não corre o risco de ficar enrolando em casa, né? Não dá, assim. A gente, claro, depois de ver vários casos, a gente acaba vendo pessoas que acabam nem vindo no hospital, mas é uma dor sempre muito intensa e que é pouco efeito dos analgésicos comuns, que geralmente as pessoas têm em casa, eles têm muito pouco efeito nessa dor. Mas assim, quem já teve, descreve como a pior dor da vida dele. Muito bem. Eu vou agradecer aqui ao Dr. Luiz Daniel Settel, que é neurocirurgião, especialista no tratamento de epilepsias e tumores cerebrais. Dr. Settel, muito obrigada, um grande abraço e até uma outra oportunidade. Obrigado a vocês pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.